Vamos lá? Lucas 18, versículo 1. Deixa eu ir aqui, tá bom? Aqui, pronto. Lucas 18, versículo 1. Mensagem que nós já conhecemos, mensagem que nós sabemos, mensagem que você conhece, mas tem algo profundo aqui para o nosso coração. Vamos lá, diz assim: Jesus lhe contou uma parábola para mostrar o que devia orar sempre e nunca o que, irmão? Ó Espírito Santo, nos conduza. Ó Espírito Santo, fala conosco. Ó Pai, tu viste a hora que eu levantei para conversar contigo, para estar dialogando com o Senhor e pedindo ao Senhor a palavra, meu Pai, pedindo que o Senhor me instrua, me conduza para direcionar, porque eu sou o ponto de contato entre o Senhor e o seu povo, Pai. E aqui estou eu para trazer a mensagem ao coração de cada um, uma mensagem para levantar, para alertar, uma mensagem, meu Deus, para adentrar no coração e fortalecer, meu Deus, as nossas vidas a cada dia, e nos manter diante do Senhor. Então fala de uma forma extraordinariamente, que nosso coração esteja aberto, preparado, para a Tua palavra cair e semear e dar semente em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Então ele está falando o seguinte, ele está falando do dever de oração. O que é oração? A oração, pessoal, ela é um poder, um dos maiores poderes que nós temos aqui na terra, é a oração. A oração não é uma coisa monótona, a oração é um diálogo. Quando você ora, você está conversando com Deus, é um diálogo entre você e quem? E Deus. Veja que tem pessoas que você ama, ao que, irmão? A conversar, a dialogar. Tem pessoas que, se você pudesse, você estava sempre conversando com aquela pessoa, porque aquela pessoa tem palavras, o que, irmão? Boas, palavra de fortalecimento, palavra que te sustenta, que te alimenta, palavra que te fortalece. Tem pessoas que têm palavras boas para você. Veja que na hora que nós estamos em um compromisso, em uma aliança, em um relacionamento, nós também, o que, irmão? Pensamos naquela pessoa e queremos ouvir aquela pessoa falando palavras, o que, irmão? Delicada, maravilhosas para nós. Quando há um relacionamento no namoro, veja que o jovem, se ele pudesse, estava sempre conversando com o que, irmão? Com a sua namorada, sempre com o seu namorado, porque ele sabe que ele vai sair palavras, o que, irmão? Boas. Então, a mesma coisa somos nós com quem? Com Deus. Deus, ele é o nosso esposo, nós somos igreja dele. E quando nós temos um esposo que ele é fiel, que ele é sincero, que ele é honesto, nós não queremos perder esse contato com esse esposo, queremos estar sempre, que, irmão? Falando com ele. Como nós temos esse pai, é um relacionamento entre pai e filho, somos filho também dele. A igreja é a noiva de Cristo, e nós somos o que? Filho de Deus. E quando você é filho, que você tem um prazer, tem ânimo, tem desejo de orar, de estar presente esse Deus, a sua oração não é uma oração monótona, é uma oração que, irmão? É uma oração contrita com Ele, é uma oração que você começa a conversar e não quer mais o quê? Parar. Porque cada vez mais você conversa com Ele, cada vez mais você quer o quê? Você quer o quê com Ele? Um encontro, um relacionamento. E você vai conversando com Ele, e Ele vai o quê, irmão? Conversando contigo. Ele vai te ouvindo. E tem hora que você dá aquela parada, e Ele vai o quê, irmão? Conversar contigo. Ele vai falar com você, ao seu coração. Ele vai nos direcionar. Ainda que nós não ouvimos a palavra dele com audição altiva, mas Ele fala na palavra. Ele vai usar alguém para trazer aquela resposta, aquilo que você perguntou, aquilo que você falou. Mas a oração, há momentos que você é correspondido na mesma da hora. Mas a oração que você não vai ser atendido, porque Deus quer ver o seu nível, o seu grau de fé, de perseverança. Então tem oração que você, como eu já falei isso aqui, eu lembro que há 2 anos eu venho orando para que Deus nos desse condições de nós comprarmos esse local. E Deus nos deu as condições, vem me dando condições. Aí eu não entendia como. Deus, se eu for olhar pela ajuda da igreja, dos irmãos, tem alguns irmãos aqui, coitado, que não tem, que até tem vontade de ajudar mais, mas não tem. É claro que tem uns que pode, mas não estão fazendo isso. Mas eu quero, Deus, que o Senhor faça para mim. E eu comecei a bisbilhotar, comecei a procurar um local, e eu consegui trabalhar.
E eu digo: Deus, agora vai, agora vai. Se não for pelo sentido, vai pelo outro. E eu comecei a fazer, o rapaz começou a me fazer proposta aqui na igreja. E essas propostas eu fui deixando de lado. E eu trouxe a minha proposta. E eu comecei a orar, eu comecei a buscar a Deus, a apresentar diante de Deus. E quando eu apresentei, ele me veio com uma proposta e eu falei assim: eu posso fazer dessa forma, você quer? Ele disse: quero, então vamos fazer. Veja que a outra proposta era eu vender meu carro, fazer isso, fazer aquilo para eu comprar. Veja, eu estou com o carro na mão, eu trabalho com o carro, e Deus está nos dando esse local para nós manter ele e agora ser nosso. Veja como Deus é, a oração que é que ela faz. Mas a oração que eu fazia, ela tem um ano e meio. E Deus, ele respondeu, ele responde a nossa súplica, as nossas orações. Então nós temos que acreditar, então está falando bem claro, o dever de orar sempre, e nunca o que, irmão? Desanimar. E o que é desanimar? É aquela oração que você faz, mas a resposta não vem. Mas cada vez mais a resposta não vem, você se torna uma pessoa que, irmão? De quê? Perseverança. Você persevera mais. Porque ele está falando bem claro, o dever de orar sempre, e nunca o quê? Desfalecer. Ele está dizendo o seguinte: tem coisas que você vai pedir, mas na hora você não vai receber. Mas se você persistir, insistir, Deus vai o que, irmão? Deus vai lhe responder. Se nós formos observar, veja que Paulo, ele falou que ele esmurrava o corpo dele todos os dias. Esmurrar quer dizer bofeteasses. Ele dava murro, porque nós sabemos que o diabo, ele é, e nós sabemos que nós somos nosso primeiro inimigo da oração. O primeiro inimigo somos nós, porque a gente quer orar mais, mas a nossa carne está o que, irmão? Cansada. Ela fica cansada. Seu joelho dói, seus cotovelos dói. A gente procura às vezes botar uma almofadazinha debaixo do joelho, debaixo do cotovelo, para a gente, que, irmão, levar um pouquinho mais de tempo. Mas às vezes nós começamos a orar e nem oramos 10 minutos, nós já estamos o que, irmão? De vez em quando, olha o quê? Eita, ainda. Só orei isso, só orei esses minutos. Então, para nós nos manter no mundo que nós vivemos hoje, firme com Cristo, é necessário se manter e ser homem ou mulher de quê? Oração. Que é o que vai manter a gente nesse mundo que nos oferece, nesse mundo que tem armadilhas, ciladas, nós temos que nos manter em oração. É ela que nos vai manter com fidelidade, é ela que vai nos fazer o Espírito Santo falar conosco, chamar a nossa atenção, advertir a nossa vida. Eu não sei se alguns irmãos aqui, quando não ora, ou quando está assistindo alguma coisa, o Espírito Santo fica assim: ó, já foi orar? Você já foi orar? Porque comigo acontece isso. Quando eu chego em casa, onde cheguei cansado, cheguei ao trabalho cansado, liguei a televisão, e aí fiquei lá, e aí de repente comecei a olhar, sem tomar banho, o Espírito Santo começou a falar comigo: você vai ler a Bíblia agora? Você vai orar agora? Quanto tempo você vai ficar aqui? Quanto tempo você vai ficar assistindo? Então eu cheguei lá, tomei meu banho, fui lá, jantei, peguei a Bíblia, peguei 2 Bíblias, botei aqui e comecei a ler a palavra de Deus, a buscar a palavra de Deus. E é o que nós temos que fazer na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Deus quer o seu tempo de lazer, mas Deus também quer o seu tempo espiritual. E esse tempo espiritual você só vai ter se você o que, irmão? Orar. Se você orar. Se você orar, você vai ter o tempo espiritual. E quando nós oramos, Deus acrescenta anos de vida sobre nós. Quando nós somos mulher de oração, homem de oração, Deus vai nos abençoar. Ele vai acrescentar. Veja que Ezequias, ele falou bem claro. Ele estava para morrer. A oração do homem muda e acrescenta anos sobre a vida dele. E o homem que ora, a mulher de Deus que ora, Deus o livra ele de todas as tentações, de toda a cilada, de todos os planos malignos, satânicos. Então nós temos o primeiro oponente, somos nós. E o segundo oponente é Satanás. Ele não quer ver uma mulher orando. Ele não quer ver um homem orando. Veja que às vezes nós conhecemos cristãos que estão passando lutas na sua saúde, na sua vida financeira, na sua vida familiar, mas o que falta para ele é o quê? Oração. É oração. Se ele orar, se ela orar,
como convém. Eu não posso me ajoelhar. Ore sentado. Sente-se em uma cadeira. Ore a Deus, converse com Deus. Você dirigindo, converse com Deus. Você caminhando, converse com Deus. Deus, Ele quer ouvir a sua oração, independente se seja ajoelhado, deitado ou sentado. Ele quer ouvir a sua oração. Mas é claro, se você pode se ajoelhar, se ajoelhe. Se você pode sentar, se sente. Não faça sempre aquela oração deitado, que ali é um comodismo. É uma falta de reverência com Deus. Então nós podemos observar que aqui ele vai dar uma parábola. Então Deus vai trazer algo extraordinário para o nosso coração. O inimigo, quando ele vê um homem de Deus, uma mulher de Deus ajoelhando, ele fala: vixe, vai me vencer. Vixe, eu não vou conseguir derrubar ele. Eu não vou conseguir projetar os meus planos sobre a vida dela, sobre a vida dele. Porque ele é homem de oração. Porque ela é mulher de oração. E homem de oração e mulher de oração rasga Satanás. Rasga o plano dele. Detém os projetos dele. Paralisa o espírito de morte das armadilhas dele. O homem de oração, a Bíblia diz bem claro que Deus vai adiante de nós, endireitando nossos caminhos, o que, irmão? Tortuosos. Quando nós oramos, Deus vai na frente. O que estava para dar errado, o que o diabo armou na frente, Deus desfaz. Por isso que a Bíblia diz que quando os homens armavam a cilada, Eliseu orava e dizia para o rei de Israel: não desce, porque lá armaram cilada para você. Assim somos Deus, é Deus conosco. Quando nós oramos, Deus fala: não vai não. Quando nós oramos, Deus fala: não vá ali, não desça para aquele local, não pise os seus pés lá, porque Deus nos adverte. Então ele vai trazer aqui uma parábola, que aparentemente nós olhamos e você eu já conheço demais. Olha o que ele diz no versículo 2. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra meu quê? Então mostra primeiro que ela tinha um quê, irmão? Um adversário, ela tinha uma causa. E essa causa tinha um quê, irmão? Um adversário. Na nossa vida temos adversário todos os dias. Quando nós dormimos, quando nós acordamos, temos o adversário. E não é só um. Temos o adversário da incredulidade. Temos o adversário do medo. Temos o adversário das finanças, que quer ver a gente, que é irmão, vivendo uma vida amarrada, de fracasso. Temos o adversário que não quer que você ore. Temos o adversário familiar, que não quer que sua família se chegue para quem? Para Deus. Temos o adversário da saúde, das enfermidades, que não quer ser uma pessoa o quê? Perfeita. Mas como vencer esse adversário? Só tem uma forma, é a oração. Só tem um jeito, é orando. Temos o adversário da infidelidade, tanto conjugal, como com as coisas de Deus. Precisamos orar para a gente quebrar esses adversários. Então esse adversário tem um adversário que não quer que você se envolva, se encha de Deus. Então esse adversário, ele te preenche de coisas que aparentemente parece ser melhor do que está onde? Na igreja. E esse adversário, ele luta frequentemente na nossa vida. Então nós temos que, irmão, que nos manter firme. Quando levantar pela manhã, a nossa carne já quer o que, irmão? Uma brincadeira, um compromisso. Quando nós fogamos, a gente já está pensando em alguma, fazemos tanta coisa. Eu vou para tal lugar. É ou não é? Então nós temos o que, irmão? Que nos manter firme. Temos que nos manter. E aí ele está trazendo uma situação que aparentemente, para os nossos olhos, é uma mulher o que, irmão? O que é que ela é? Viúva, órfã. Salmo 65, 68, se eu não me engano, 17, fala sobre isso, que Deus é Deus do que, irmão? Da viúva e do que? E dos órfãos. Mas só que nós não somos órfãos. Aqui, graças a Deus, não tem nenhuma viúva, tem? Tem não, né? Tem mãe. Mas é uma viúva que quer queira, quer não, o ex-marido deixou ela o que, irmão? Amparada. Está lembrado daquela viúva que ela morreu, que o marido dela morre, e ela vai procurar Jesus, vai procurar Deus, ou melhor, Eliseu. E o que é que ela fala para Eliseu? Meu marido, teu servo, morreu, e agora os credores estão vindo aí para levar o que, irmão? Meus 2 filhos como paga das dívidas que foi deixada.
E o que Eliseu fala para ela? Fecha, pensa em sua casa, ela vai ter um pouquinho de azeite. Ele diz, vai, fecha o teu quarto, entre você e seu filho, e pede o que, irmão? Vasilhas vazias. Eliseu deu para ela a direção. Só que nós não somos viúvos. Nós não somos aqui o que, irmão? Viúvas. Nós somos órfãos. O nosso Deus nos sustenta a cada dia. E por que ele traz essa palavra? Porque está trazendo o seguinte, ele está aqui mostrando que há uma pessoa, há uma mulher, que ela não tem o que, irmão? Poder algum. Não tem poder. Ela não tem conhecimento nenhum. E naquele tempo, ali em Roma, tinha os cobradores de impostos, que eram os juízes. Esses juízes, ele era o que, irmão? Cobrava. Ia resolver um problema, ele não tinha comarca. Então esses juízes, ele ia lá andando pela rua, pelo vilarejo e pela cidade, aqueles homens, ele julgava causas. O Império Romano dizia assim, olha, eu quero o que é meu. Se você cobrar mais, é seu. Mas o que é meu, é meu. Então esse juiz, ele saía julgando essas causas. Só que ele agora depara com a mulher, que ele não esperava dessa mulher ser o que, irmão? Perseverante. E é aqui que está a nossa palavra. É você perseverar na oração. É você buscar. A Bíblia diz que para Deus nada é o que, irmão? Impossível. Então ele está dizendo, mas como alcançar essas coisas impossíveis em nossa vida? Só tem um jeito. É através do que, irmão? Do diálogo, da oração com Deus. É através da conversa. É através de você estar dialogando, conversando, ter com Ele o que, irmão? Uma aliança de oração. E aí ele vai dizer bem claro, no versículo 4. Porque em algum tempo, ele não quis atender. Mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito o que, irmão? Ninguém. Então veja, que nós temos que ter com Deus essa perseverança, essa forma de orar, e não esmurecer quando a resposta ela o quê? Ela não vem. E não esmurecer quando a resposta ela não chegou até você. Ela vai vir. Veja que aquele homem cego, Bartimeu, estava à beira do caminho. Quando Jesus vai passando, ele sai o quê? Gritando, filho de Davi, tem o quê? Compaixão de mim. Ele não fala a primeira vez Deus já ouviu, a segunda também, mas Deus quer ver o tipo de relacionamento que você está tendo com Ele. Deus quer ver o tipo de relacionamento que você quer com Ele. Deus, Ele quer que você esteja mais próximo, mais perto dEle. Ele quer que você busque a Ele. E não é aquela oração só de pedir, é aquela oração de reconhecer que Ele é tudo na sua vida, que Ele é o seu Senhor. E nada melhor do que chegar diante dele e se apresentar para ele e dizer assim, Deus, eu sou fiel, Senhor. Eu sou fiel. Não deixe de ser pecador, porque a tua palavra diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, mas eu sou fiel nas outras coisas. E eu tento ser fiel todos os dias. Essa é a oração também que eu faço a Deus. E veja, que falar em oração, vamos lá, em Lucas capítulo 1, versículo 13. Voltando aí que eu vou repetir algumas coisas de quinta, mas tem coisas novas aqui para nós. Lucas capítulo 1, versículo 13. Pega o 12, o 10, tá bom? Vamos pegar o 10. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu Zacarias. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Zacarias é o que, irmão? Um cabeçote para ele. Zacarias agora entrou. Há muito tempo, eu não vou entrar nessa história, na história de Israel. Então agora Zacarias agora é premiado. Isabel era uma mulher estéril. A Bíblia não fala quantos anos Zacarias andou orando. Fala de Isaac, 20 anos. Mas não fala de Zacarias. Zacarias é um sacerdote. E veja que ele, como sacerdote, não é porque eu sou pastor que Deus me ouve mais do que alguém de vocês. Ele era sacerdote. Ele tinha um problema sério. A mulher dele, Isabel, era o que, irmão? Estéril. Queria ter filho. E vem lutando, vem orando, vem buscando. A velhice chegou para aquela mulher. E quando chega a velhice, pede-se o que, irmão? A esperança. Por quê? Porque quando a mulher está virtuosa para dar filho, ela crê que o possível pode, que, irmão? Acontecer. Só que Deus não trabalha
como é o nome? No querer da pessoa. Deus trabalha no querer dele. E quando Deus quer trabalhar no querer da pessoa, Deus ele trabalha profundamente. Deus espera ela não ter mais condições, todos olhar para ela e ver uma coisa impossibilitada, impossível, e Deus faz o impossível acontecer. Amém. O que é que ele vai fazer? Ele vai, e aí Zacarias entra no templo. Quando ele entra, o anjo aparece para ele e fala para ele: Zacarias, eu sou o anjo do Senhor, eu fui enviado a você. Há quanto tempo ele orava? Quanto tempo esse homem estava buscando? E veja que o tempo não deixou mais ele, o que, irmão? Acreditar que aquilo seria o quê? Possível de acontecer. E aí diz o versículo 11, não é isso? E eis que apareceu a Zacarias, ou desculpa, 12. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado. E o temor apoderou-se dele. O anjo, porém, lhe disse: não temas, Zacarias, porque a sua oração foi o quê? Ouvida. Isabel, sua esposa, dará luz a um filho, a quem você dará o nome de quê, irmão? De João. Veja, Zacarias ora, e a vez Zacarias aqui, ele vai duvidar. Por isso que Zacarias, ele entra na igreja, e ele sai o quê, irmão? Ele entra num templo, mas ele sai o quê? Mudo. Ele sai mudo, ele não pode mais falar. Por quê? Porque ele falou: como eu saberei disso? Como é que vai ser isso? Ele está dizendo o seguinte: todo o tempo eu orei e não fui ouvido, todo o tempo eu clamei, minha mulher agora está velha. A mesma coisa também aconteceu em Sara. Quando o anjo aparece na casa de Abraão e fala que Sara vai ter filho, o que é que Sara faz? Ela ri, ela dá risada. E Abraão diz: meu senhor, não, aí o anjo fala assim: Sara, por que ri-se? Por que riu-se? Por que riu-se? Ela diz o quê? Não, meu senhor, não ri não. Só que Deus vê o quê? Todas as coisas. Ela estava atrás da porta rindo. Porque ela estava escutando o que, irmão? O anjo, a conversa do anjo com quem? Com Abraão. E Deus, a oração, ela transforma. Deus tinha feito uma promessa que Abraão seria pai de uma grande nação. E não era por Ismael, não era pela escrava, era pela livre. Nós não somos escravos, nós somos livres. Nós não somos órfãos, nós temos um pai. Nós não somos viúva, nós temos um Deus que nos guarda. E aí, Zacarias agora sai o que, irmão? Muda. Mas Isabel tem um filho. E o filho de Isabel é chamado João. João é colocado para anunciar a que, irmão? A Cristo. Veja que Ana também foi outra mulher que não tinha o que, irmão? Filho, estéril. E a oração daquela mulher mudou o que, irmão? A esterilidade dela. A nossa oração muda a nossa esterilidade. Onde é que está estéril nossa vida? Ele quer mudar. Está estéril da saúde? Está estéril da vida financeira, a vida conjugal? A vida financeira está estéril? A sentimental? Ele quer mudar, ele quer arrancar essa esterilidade. A sinceridade, a honestidade, ele quer tirar isso. Ele quer trazer para você vida e vida com abundância. Amém. Ele quer lhe dar uma direção. Deus quer trazer para nós aquilo que Ele prometeu na palavra dEle. Mas Ele só traz através da oração. Amém. De uma conversa, de um diálogo entre você e Ele. É você falando para Ele, é você conversando com Ele. É você falando tudo. E aí Deus vai o que, irmão? Ele vai te abençoar. Amém. Olha o que fala no versículo 3, capítulo 3 também. Capítulo 3, 21 de Lucas. Diz assim o 21. Todos acharam? Diga graças a Deus. Diz: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu, que, irmão? Deus quer abrir o céu para você. Enquanto ele orava, não é só se batizar. Eu batizei agora, não. Você tem que se batizar e permanecer e ser homem de quê? De oração. Ser mulher de oração. E quando nós somos homem e mulher de oração, o céu abre-se para nós. Está aberto. Veja que quando Jacó, ele vai para uma cidade,
Ele vai para um local, ele está fugindo da casa dele, saindo da casa dele, que o irmão dele quer tirar ele, tirar a vida dele. E ele sai. E quando ele chega num vale, só tem montanhas, pedra, Jacó, ele deita. E aí ele coloca uma pedra como um travesseiro. E ele tem um sonho. Ele diz que viu que irmão uma escada e anjos subindo e descendo. Deus está falando para ele: quando você olha a terra, eu ouço no céu, e o céu se abre, eu desço, lhe trago a benção, e depois eu subo de novo. Eu envio um anjo para descer, o anjo desce, lhe entrega e sobe de novo. Quando os anjos do Senhor vêm, nós não vemos ele, mas ele traz a benção para nós. Lá no Salmo 91 diz bem claro, o que o salmista fala? Que Deus, o que, irmão? Ouve, que Deus o que? Dá ordem aos seus anjos, ao nosso respeito. Ele dá ordem aos anjos: desce lá, vai ver meu servo, vai proteger ele. Só que nós não vemos o anjo proteger a gente, mas ele está nos protegendo. Então Deus, ele é fiel. Então quando Jesus foi batizado, ele foi orar, ele foi buscar. E quando ele orou, o céu se abre. Deus quer céu aberto em nossa vida. E nós temos que estar firmes. Volta para lá, por favor. Lucas 18. Acharam, irmãos? Então ele diz, versículo 5, né? Diz: porém, como esta viúva fica o que, irmão? Me incomodando. Vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venham o que, irmão? A molestar. E eu estava falando o seguinte, na quinta-feira. Veja que aquele cara se sentiu o que, irmão? Incomodado. Mas por que essa parábola para nós? Se nós não somos viúvas, nós não somos órfãos. Se nós temos hoje um Deus que é Pai, um Deus que é grandioso, é o nosso protetor, é o nosso galardoador, mas Ele está nos ensinando uma coisa. Ele diz, olha o que Ele vai falar, a palavra de Deus, olha o que Ele diz assim, ó, no 6. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz este juiz iníquo. Deus não é iníquo para conosco. Ele é um Deus fiel. Ele é um juiz verdadeiro. Ele é um juiz perfeito. Ele julga a nossa causa conforme a gente, o que, irmão? Pedimos para Ele. A nossa causa Deus julga. A sua causa Deus quer julgar. E se nós, está dizendo bem claro, ouça o que esse juiz iníquo, ele está falando. Ouça o que ele falou. Ele disse que não teme a Deus nem homem nenhum. Mas ele falou bem claro, essa mulher, pela perseverança dela, pela persistência dela, pela insistência dela, ela me comoveu de o que, irmão? Responder essa causa. De eu julgar essa causa. De eu dar a causa ganha para ela. Então, quando você vai lá, oportuna a Deus, e o que é oportunar a Deus? É você orando, no sentido daquilo que você quer, daquilo que você almeja, mas não é orando dizendo: Ele não me respondeu, eu vou deixar essa oração para lá, Ele não quer assim, Ele não quer desse jeito. Então há pessoas que, por não perseverar na oração, tomam atitudes precipitadas, age de qualquer forma, age de qualquer maneira, porque acha que orou, e aí que aqui é uma resposta de Deus, e acha que está fazendo a coisa o quê? Correta. Muitas pessoas fazendo plano sem colocar Deus no plano. Pergunta para Deus como é o seu plano. Pergunta se Ele quer isso para você. Eu vou dizer uma coisa a você: para Deus lhe dar um plano, Ele para o seu. E a pior coisa é quando o meu plano é o que, irmão? Parado para começar o de Deus. E às vezes nós não queremos parar nosso plano. Veja que Maria, ela parou o plano dela. Estava noiva, casar. Mas Deus fala: opa, peraí, você vai esperar aí mais uns aninhos aí, porque eu quero colocar em você o meu filho. E ela diz: como eu vou saber disso? Ele fala: não, o anjo vai conversar com você. Então, nós temos que colocar Jesus dentro de nós. E colocando Ele dentro de nós, Ele vai conduzir, direcionar. Ele vai parar o meu, vai parar o seu, para fazer o dele. Não tem plano de Deus se não parar o seu. Você tem que parar o seu. Nós não podemos ter dois planos na nossa vida. Temos que ter um plano, é o de Deus.
E se nós projetarmos alguma coisa que não é errado, temos que colocar Ele na direção do nosso projeto, para Ele nos conduzir, para Ele nos direcionar, para Ele nos guiar. Ele é Senhor das nossas vidas. Então Ele está falando bem claro. E aí Ele fala, o que é que Ele vai falar no versículo 7? Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite? Embora pareça o que, irmão? Demorado para o quê? Para defender. Tem hora que nós assistimos isso. Tem hora que nós perguntamos, cadê o Senhor? Aonde o Senhor está? Olha a situação que eu estou atravessando. Olha o problema que eu estou enfrentando. Olha a causa que eu estou passando. Deus, aonde está o Senhor? Está demorando, eu não estou aguentando. Se o Senhor não tirar minha vida, até mesmo, se o Senhor tirar minha vida, é melhor do que eu estar passando por isso, porque eu sei que eu vou estar perto do Senhor, vai ser melhor. Mas Deus quer te dar mais vida. Deus quer acrescentar anos sobre você. O plano de Deus não acabou, só acaba quando Ele fala, agora eu vou te levar. Mas se Ele te restaura, se Ele te traz, se Ele te levanta, é porque Ele quer que você ainda viva sobre essa terra. Então deixa Ele decidir por você, deixa Ele conduzir você, deixa Ele direcionar você. Então Ele está dizendo, ainda que pareça o que, irmão? Demorado. Está demorando, mas Ele está no controle. Está demorando, mas Ele está na direção. Demorou para Abraão, demorou para Isaac, demorou para Jacó. Veja que o discípulo todo, eles passavam por lutas, mas se mantinham, porque o que mantinha aqueles homens era a oração. Era a oração. E o que mantém a gente é a oração. Ah, pastor, mas eu já oro. E ele falou, o dever de orar sempre, e não que, irmão? Deixe falecer. Porque a pior coisa é nós orarmos e depois não ver resposta, ficar o que, irmão? Ai, meu Deus, Deus não ouviu não, tapou os ouvidos. Deus não quer conversar comigo. Só que toda vez que você se inclina, Ele está pronto para te ouvir. Porque Ele diz bem claro, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele diz, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Daniel entra na cova dos leões, mas a oração de Daniel não deixa que os leões toquem nele. Não deixa. Não deixa. A oração, ela é uma coisa que, irmão, que nos traz restauração, que nos traz resposta. Pode ficar tranquilo, Ele está no controle da nossa vida. Você orou, confie nele, acredite nele. Daniel ora, o Sadraque, o Mesaque, o Abednego, e Deus tem um modo de trabalhar, que muitas vezes Ele não tira você fora, Ele tira você dentro. Muitas das vezes Deus deixa que a tempestade chegue até você, para mostrar que Ele é Deus na sua vida, que Ele é Senhor da sua vida. E quanta tempestade aqui você já entrou, e Deus te tirou. Quantas pessoas que olhavam, que parecia que não ia ter solução, resposta, mas Deus te tirou, Ele te trouxe de volta, Ele te reergueu, Ele levantou você, Ele é fiel. E quando Ele faz isso conosco, nós temos que reconhecer como Ele é para nós, o que é que Ele é para nós, e temos que ter honra a Ele todos os dias da nossa vida, todos os dias, e agradecer a Ele todos os dias. Fica firme. Fica firme diante de Deus. Se apegue a esse Deus, que Ele é fiel. E Ele está falando bem claro. Digo a vocês, que depressa, o que, irmão? Lhe fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre essa terra? Ele está dizendo o seguinte, a oração não é só por não é só por orar, tem que orar com fé. Com fé. Porque às vezes nós oramos como se fosse uma coisa monótona, e não temos fé, porque a fé é fazer você o que, irmão? Superar a espera. E você sabe que tudo que demora nos tira do que, irmão? Perdemos a paciência. Tudo que está demorando, tira nós da onde, irmão? Da paciência. Eu mesmo detesto esperar. Detesto. Quando eu chego no hospital, eu fico assim, o cara vai me atender. Aí você vai para um lado, você vai para o outro, vai para um lado, para um lugar, para o outro.
Aí eu vou lá, já chegou o médico? Não, tá bom. Meu nome está aí, não está? Tá bom. Aí eu sento, vou lá fora. Depois de 5 minutos eu falo, volto de novo. Já começou a chamar? É o que, irmão? A impaciência. Você sabe que vai ser o que? Atendido. Mas você é o que, irmão? A impaciência. E a impaciência das nossas orações, pedindo a Deus, querendo de Deus, faz com que nós tomamos o que, irmão? Atitudes irrelevantes. Eu li aqui 1 Samuel, capítulo 13. Está lembrado, irmãos? 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, falou o que, irmão? Que Saul desceu para onde? A Gilgal. E o que é que Samuel fala para ele? Desce lá e espera 7 dias. Ele vai, desce a Gilgal, espera o que, irmão? 7. Só que o 7 não acabou. O que é que Saul faz? Vendo que o povo, que, irmão, se espalhava, vendo que eles não viam, e os medianitas, os amalequitas já vinham com ímpeto contra nós, e o povo se dispensando, eu não orei a quem? Ao Senhor, e ofereci o que, irmão? O sacrifício. Veja que a situação fez ele tomar decisões, o que, irmão? Errada. Precipitou-se. Era para esperar. Esperem no Senhor. Davi, salmista 40, falou bem claro, Salmo 40. Esperei com o que, irmão? Paciência. Pastor, como é que espera com paciência? É quando você não vê, a pessoa vai ficar assim, ó. É paciência, irmão? Paciência, você vê o quê? E aí, irmão, vai chegar que hora? Daqui a pouco está aí. Daqui a pouco ele vem. Daqui a pouco vai chegar. Então, o Davi, ele disse, esperei com paciência. E ele me tirou. Davi disse, eu não saí. Quem me tirou da lama foi ele. Eu entrei, mas ele me tirou. Porque nós somos esses para entrar o que, irmão? Em lamaçal. Mas para sair, o que, irmão? Oh Deus, eu entrei, agora só me tira. Eu caí, agora me levanta. E ele é fiel para levantar a gente. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele nos levanta. Então nós temos que, irmão, vai lá, Hebreus capítulo 4, por favor. 5. Está cansado, irmãos? Hebreus 5, 7. Olha o ensinamento dele para nós. Olha o que ele disse. Acharam todo mundo? Amém. Podemos ler? Ele, Jesus, no dia da sua, o que, irmão? Carne, tendo oferecido como forte clamor, e lágrimas, e o que? Orações, e o que, irmão? E súplica a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Repetindo, vamos lá, olha o que ele diz. Ele, Jesus, no dia da sua, o que, irmão? Carne, tendo oferecido como forte clamor, e lágrimas e orações e súplica a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Além de orar, ele tinha o que, irmão? Reverência. Que reverência é essa? Deus, eu escolhi muitas coisas, mas o Senhor escolheu para mim isso. Eu aceito a sua reverência. Eu me reverencio à sua vontade. Eu vou me reverenciar ao seu querer, ao seu plano e ao seu propósito. Mas Jesus, como carne, ele sentiu que ele ia passar. E como é que ele poderia passar aquela situação? Orando, suplicando a quem? A Deus. Então ele, como Jesus, ele como Filho de Deus, ele também orou para vencer a tentação da carne. Ele também orou. Nós temos que nos manter em oração. Temos que nos manter em oração. Nós temos que nos manter firme. A mudança vem através da nossa oração. E se você ora, você vence desejos. Pastor, como assim? Eu sou cheio de desejos, mas a oração fazer o que, irmão? Permanecer firme. A oração me faz eu ficar firme. A oração me faz eu me manter de pé. A oração. João, 1 de João. E aí nós paramos e vamos orar. 5,15. Primeira epístola de João. Lá para o Apocalipse. E aí você volta.
Acharam, irmãos? Diga graças a Deus. O que é a oração da fé? Porque ele falou, orar o que, irmão? Será que quando eu vim, eu encontrarei o que, irmão? Fé na terra? Acharam? Olha o que ele diz. Todos acharam, irmãos? 1 de João 5,15. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtivemos pedidos que Ele foi o quê? Diga graças a Deus. Vocês entenderam, irmãos? E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos. Você tem que ter certeza. Não é pedir por pedir, é ter certeza que seu pedido foi o quê? Ouvido. Ainda que demore, ainda que ele disse, ainda que parece o quê, irmão? Demorado, mas eu estou no controle. Eu estou no controle. Eu estou na direção. Eu estou na condução da sua vida. Você me orou, está demorando, mas eu estou no controle. Eu estou, e você tem a certeza de que a quem você orou, quem você pediu, é fiel para cumprir com o que Ele prometeu. Ele é Senhor da nossa vida. Ele é Deus. Então temos que ter o que, irmão? Certeza. Repetindo mais uma vez, irmão. Mais uma vez. E se sabemos, temos que o que, irmão? Ter o que? Certeza. Você orou? Convicção. Deus me ouviu. Deus me ouviu. Eu não sei que hora Ele vai me responder, ou que dia, ou que mês, mas Ele vai me responder. Ele vai me responder. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos, eita que convicção, de que obtemos os pedidos que lhe, e o que, irmão? Que Ele temos o que? Feito. Você fez o pedido a Ele, Ele vai lhe dar a resposta. Dê uma salva de palmas para Ele.